aspecto que eu acho importante a gente comentar, que é tão em voga, é a questão do bullying, né? Se a gente parar para pensar questões de 40, 50 anos atrás, a criança brincava na rua, né? A criança brincava na escola, a criança, de certa forma, aprendia a se defender, vamos pensar assim. A gente tinha um contexto diferente, não só social, mas também familiar. Então você almoçava, você jantava entre família, você brincava, você poderia ter a possibilidade de criar suas brincadeiras. Eu acho fantástico quando algumas pessoas falam: nossa, eu brincava de carrinho de rolemã, eu construía minha pipa. Hoje a gente não vê mais, hoje é uma realidade diferente. Hoje as nossas crianças estão nas escolas cumprindo uma agenda de um adulto, né? Com um horário, com uma necessidade de estudar, não no sentido de aprendizado, mas com uma necessidade de estudar como excelência. Então, eu tenho uma ressalva em relação à questão do bullying. A experiência que eu tenho é que o bullying ele começa em casa. Ele começa a quatro paredes, aonde antes eu tinha uma troca, eu tinha uma possibilidade, eu tinha uma construção do que a gente poderia pensar de família. E eu não estou pensando naquela família que a gente vê nuclear, mamãe, papai, filhinho, não é isso. Mas hoje você não tem uma interação. Você não tem a troca, né? Você tem muito mais uma internet, um celular como comunicação do que uma troca, um parar e um falar. Então, se esse é o cenário das nossas crianças e dos nossos adolescentes, se eu tenho dificuldade na comunicação dentro de casa, como é que fica essa comunicação fora dela? A família nuclear é a primeira instituição de qual todos nós estamos inseridos. A partir dela, eu vou para um contexto maior, escola, instituição, enfim. Se eu já tenho dificuldade nessa comunicação em casa, como que eu lido isso na escola? Num ambiente da qual seria um ambiente educativo, mas ele também se torna hoje um ambiente punitivo, um ambiente de excelência. Um aspecto que eu acho que é importante hoje, quando você tinha um conflito com um colega, com um amigo, uma diferença, enfim, isso ficava restrito, né, naquele meio. Hoje você coloca e publica uma informação e isso viraliza. Então, eu acho que a questão do bullying, ela passa por uma transição. Sempre existiu? Talvez. Mas talvez a gente tivesse mais recursos de poder falar sobre isso, dialogar, se virar, né? Hoje em dia você tem como se fosse uma capa protetora. Você coloca os seus filhos, a gente coloca os nossos filhos numa bolha, no sentido de protegê-lo. A gente não ensina ele a lidar com as diversidades da vida. Nada é só ganho. A gente ganha e a gente perde. Perder é humano. E eu só consigo ter recursos de enfrentamento quando eu aprendo a perder. O que a gente ensina na nossa sociedade hoje? Descartável, líquida. Tudo troco, tudo é imediato, né? Não serve, eu descarto. Eu não construo. Então, talvez essa questão do bullying passa por aí também. Diante desse sofrimento, quais são os recursos que essa criança e esse adolescente acaba desenvolvendo? É claro que nem todo paciente que sofre bullying, ele vai ter um processo de um ato suicida ou uma ideação suicida. Mas dentro da minha experiência, isso acaba sendo frequente, né? Pensando na questão do bullying, só um outro adendo que eu acho que é importante, é a questão da sociedade machista da qual a gente está inserido, né? Então, tem uma grande parcela de pessoas, de mulheres, que sofreram algum tipo de abuso sexual na infância ou na adolescência, o que pode culminar um grande sofrimento e desse sofrimento chegar a uma ideação suicida ou um próprio suicídio. É claro que nem todas as mulheres que passaram por esse tipo de abuso, elas vão cometer o ato, mas eu tenho uma parcela significativa de mulheres que, de certa forma, foram abusadas e que, de certa maneira, geram um sofrimento muito intenso. Então, é um outro fator que a gente pode pensar, porque o bullying, na verdade, é uma agressão, né? Então, a gente pensa numa agressão verbal, numa agressão de mídia, mas existe uma agressão na nossa sociedade da qual a gente não fala, que é essa questão dos abusos, do machismo, enfim. Acho que isso é uma questão importante pensando em violência. A violência, ela é verbal, mas ela também é a partir de gestos. E muitas vezes, como bullying, esse gesto, esse abuso, ele é falado em silêncio, né? Com um sentimento de culpa, de vergonha. Se a gente pensar no bullying, a gente
né, e tem essa questão também do constrangimento, da vergonha. E se a gente pensar no ato suicida, é a mesma coisa, né? O que eu fiz de errado? Por que comigo e não com o mundo? Então, de certa forma, a gente pode pensar que o ato suicida também é uma violência da sociedade contra aquela pessoa. Né? Por isso que a questão do suicídio ela é multifatorial. Eu também tenho uma parcela dessa sociedade que também, de certa forma, direciona esse ato. Talvez é esse o meu grande questionamento dessa sociedade da qual a gente está hoje. Qual que é a parcela de responsabilidade que essa sociedade que a gente tem, vivencia, tem em relação ao suicídio? Então, o quanto eu também, de certa forma, não consigo cuidar dessas pessoas. Vamos pensar nessa sociedade machista, da qual, de certa forma, eu também estou inserido? Esse aspecto machista, ele é cultural, né? E ele vem de longa data. Então, não estou dizendo que você é culpado, mas também é culpado, né? Porque você está inserido nesse processo e muitas vezes você não questiona a comunicação que você está tendo com o seu filho, com o seu adolescente ou até com o seu parceiro. Né? Então, sim, nós somos responsáveis também por essa sociedade adoecida. Eu costumo dizer que a primeira percepção dessa sociedade adoecida é o meu processo de adoecer, porque eu sou sujeito inserido nesse contexto. Eu também estou inserida nessa sociedade machista. Então, pensando nesse processo de adoecer dessa sociedade, a minha concepção é, eu estou também adoecida, né? Porque eu faço parte dela. Mas uma possibilidade é questionar o meu processo de adoecer. O quanto eu estou adoecida, o quanto eu adoeço as pessoas que estão à minha volta, como sujeito pensante nessa sociedade, e o que é possível fazer a partir disso. Né? Então, acho que pensando nessa sociedade machista e a responsabilidade que cada indivíduo tem em cuidar dessas pessoas que estão, de certa forma, também adoecidas. Então, acho que isso é algo bem importante da gente dialogar. Acho que o diálogo é sempre bem-vindo, né? E se a gente pensar na questão do suicídio, é uma dor silenciada, é uma dor abafada.